Estou retornando pela Rede TV com um programa em comum, recebendo hoje o pré-candidato a prefeito, Issa Abraão, na série de pré-candidatos a prefeito. Isso a gente estava conversando em relação a mágoas, você disse que o teu caminho é outro, espero que realmente seja, porque a gente tem sempre que pensar assim, tudo aconteceu ali porque eu tinha que ganhar aqui. E todo dia é um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado, a vida é um grande aprendizado. O que você aprendeu na tua passagem pela prefeitura, como vice? Você estava fazendo o asfaltamento, estava todo mundo gostando muito do projeto do asfaltamento da cidade, porque era um dos grandes, ao meu ver, é um dos grandes problemas que Manaus sempre teve, né? Ô, Júlio, sem falsa modéstia, mas quando eu era secretário, a gente arrebentou, viu? Trabalhamos muito. Você imagina o mercado Adolfo Lisboa, que estava 9 anos fechado, a gente conseguiu entregar em 9 meses, né? Claro que o prefeito tem seu mérito, né? Lógico. Claro, mas o secretário, quando tem vontade de fazer, ele leva uns créditos também nisso, né? Ninguém pode aqui ser muito ao céu e à terra. E asfaltamos mais de 100 quilômetros de ruas com asfalto de qualidade. E não é só na zona rica da cidade, não. Em várias ruas da periferia com asfalto de qualidade. Isso foi uma marca nossa, porque hoje eu vejo assim, em algumas principais ruas colocam asfalto de 7 centímetros, em outras colocam uma lâmina de unha. Quer dizer, a política pública ela tem que ser com qualidade para todos os lugares, né? Não posso diferenciar uma classe da outra. O prefeito é de todos e deve governar para todos, né? E isso foi uma marca... Ele foi eleito pela população, não isso foi uma marca que a gente por um grupo, né? A nova Ponta Negra, né, que a gente inaugurou, a reforma do terminal T3, T4 e T5, aqueles abrigos de ônibus que ficam no meio da rua, né, do antigo Expresso, a gente também consertou. E tantas iniciativas de direita livre, de calçamento, de Djalma Batista, foram feitas na época em que eu era secretário de obras. Foi tão bom que 85% da população aprovou a gestão no mês de dezembro de 2013. Houve a ruptura minha com ele segue o seu caminho, eu sigo o meu. Infelizmente ele não conseguiu manter esse ritmo de trabalho. E hoje a aprovação da prefeitura entre bom e ótimo não passa de 30%, 35%. Então, quer dizer, caiu muito. É por causa de A ou de B? Não, mas está faltando algo que antes não faltava, né? E eu fico muito feliz quando eu ando na cidade e as pessoas relembram isso e falam que... E na época, apesar de todos os defeitos que qualquer ser humano possa ter, e eu tenho inúmeros, a nossa vontade de superar, de trabalhar, era tão intensa, era tão bonita, que a gente perguntava, a gente conseguia fazer acontecer. E por isso eu acho, Júlio, que esse ano de 2016 nós vamos ter uma ruptura entre a geração política antiga e a geração política nova. Não estou dizendo eu. As eleições vão ter um divisor. A partir dessas eleições. Em 2010, eu inaugurei a entrada da nova geração no cenário da macropolítica, quando eu fui candidato a governador. Antes disso, eram sempre os mesmos rostos, os caciques. Depois de 2010, outros políticos começaram a se espelhar. Olha, se ele pode, eu posso. Olha, se ele fez, eu também vou fazer. Então, na eleição de 2016, nós vamos ter mais da metade dos candidatos jovens. Pelo menos 3 candidatos, né? Você, o Chico Preto olha, eu e o considero Marcelo o Henrique novo, eu considero o Chico novo, o Marcelo novo, o Marcos Rota. O Marcos Rota novo. Então, é uma cara nova. E seja quem desses candidatos ganhar, eu acho que vai ser melhor do que a antiga geração. Não é por nada. É porque eles vão ter vontade de trabalhar. E a vontade de trabalhar numa cidade complexa como Manaus conta muito. Então, de 12 a 15 candidatos, a população vai ter uma variedade. Aí ela vai olhar, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse é legal, esse não é legal, e a população vai escolher. Eu quero que haja uma troca, realmente, da antiga política para essa nova geração. Esse é o meu esforço. Se for eu escolhido, bom, que bom. Mas se não for eu, não tem problema. Eu tenho 35 anos. Nessa eleição eu vou continuar sendo o candidato mais novo
Olha só, eu fui o candidato mais novo em 2010, A vereador fui você eleito deputado federal mais novo em 2014 e você é o candidato a prefeito mais novo da eleição de 2016. Você está entendendo? A vereador também foi? Né? Não, o vereador tinha o Reiso. Reiso, né? Que era mais novo. O Reiso foi eleito mais novo que eu. Então, de macropolítica, de disputa majoritária, eu estou muito consciente do meu papel como político, porque eu acho que um dia a minha hora vai chegar. Eu acho que essa chance um dia o povo haverá de me dar. Uma chance onde eu possa trabalhar estando com a caneta. Porque vice não tem caneta, vice não paga fornecedor, vice não escolhe os projetos, vice não define prioridades. Né? Isso é vice. Vice tem que se comportar como o vice. Talvez se eu tivesse ficado somente como vice, a nossa relação lá estava até boa. Só que eu virei secretário, e secretário tem que ser proativo. O secretário tem que trabalhar. Só que eu já trabalhei demais, aí desandou. Infelizmente. Isso você não acha que a indústria de invasões prejudica muito o crescimento, a infraestrutura da cidade? Porque o orçamento não é botado de um ano para o outro pensando numa invasão. Daqui a pouco entra uma invasão. Como é que funciona isso? Você que percorreu durante as campanhas políticas, inclusive visitou várias áreas, e eu percorro também a cidade e vejo de vez em quando surge uma invasão, daqui a pouco eles começam a cobrar. Após a barreira surgiu mais uma invasão e aí vai. Tem uma cultura que foi instalada a partir da década de 80 que era invade, que eu vou lá e urbanizo e consigo os votos, né? Essa cultura ela passou muitos anos. Há as áreas de invasão e há as áreas de ocupação, né? Vamos dividir aí. Por quê? As áreas de ocupação, terras improdutivas, terras que não têm produtividade alguma, nem para agricultura, nem para pecuária, nem para habitação, dependendo de onde ela esteja, ela tem um papel social. A terra, ela é uma questão social, né? Você mora num local e você precisa morar bem para se sociabilizar. Então, o fator social da terra, da habitação, ele deve ser levado em consideração ao individualismo, ao fato de ter um imóvel. Tanto é que se o poder público tiver que lhe demover de um lugar em virtude de uma melhoria social, ele tem esse direito constitucional. Como aconteceu, né? Lá na Zona Leste, exatamente, ali perto da Feira do Produtor. Isso, né? Exatamente. Há as invasões, onde as pessoas invadem terras que não podem ser invadidas, terras devolutas, terras da União, terras que têm algum fim, áreas verdes. E essas pessoas realmente têm que ter o poder do Estado, o poder da justiça para impedir, para inibir. E as outras ocupações, dependendo do formato, ela pode ser útil para desenvolver melhor aquela família, aquelas pessoas para uma melhor qualidade de vida. Aí tem que avaliar. Agora, ninguém deve ser a favor das invasões, da indústria de invasões, que isso só prejudica o desenho da cidade. O desenho da cidade ele tem que ser universal. O urbanismo é muito prejudicado, né, com isso. Muito. A gente tem que ter um desenho urbano onde possa ter acessibilidade para quem é deficiente, para quem não é deficiente. E a gente tem que ter um desenho urbano onde as pessoas possam ter saneamento básico. Hoje, no máximo, 7,2% da cidade é coberta de saneamento básico. E pior do que isso é que a Águas do Amazonas quer cobrar 100% do valor da conta de água a mais para toda Manaus, como se toda Manaus tivesse rede de tratamento de esgoto. Isso que é um erro, que é uma bandeira... Isso é uma briga judicial que vem se arrastando ao longo de vários anos. É terrível, mas tá errado, né? Cobra 500%, mas que tem a rede de tratamento. Mas tem gente que não tem e estão cobrando o dobro. A conta é 100, paga 200 porque alguém supôs que ali estão tratando a água e não estão tratando a água, né? É um erro. O transporte coletivo é difícil de resolver essa questão, porque a gente vê a história do transporte alternativo, dos mototaxistas, do transporte coletivo, enfim, a população tem que se locomover. E é difícil coordenar tudo isso, o alternativo, o transporte coletivo, os mototaxistas. Como é que se resolve esse problema, ao teu ver? É o maior desafio de qualquer gestor. Eu acho também, quando eu vejo tudo isso. É o maior desafio. Ele tem que, dentro da sua cidade, do seu território urbano, ele tem que promover o melhor deslocamento entre as pessoas, né? As pessoas querem se deslocar. Primeiro, tem que se criar um plano municipal de mobilidade urbana.
Esse plano não é só para veículo particular. Esse plano inclui todos os modais, todos os sistemas e todo o desenho da cidade. Na medida em que você consegue desenhar, olha, aqui é possível uma ciclovia que se interligue com esse terminal pode ter uma área para alguém pegar um táxi, para alguém tomar um banho, para alguém fazer alguma coisa que facilite o seu deslocamento. Quando a gente consegue visualizar através de um projeto todos os modais envolvidos, a gente tem que elaborar esse projeto. Ao elaborar esse projeto, a gente tem que conseguir recursos para esse projeto. A gente tem como resolver o problema do deslocamento entre pessoas em 4 anos? Não. Mas a gente pode criar a primeira etapa para que outros e outros prefeitos e governadores continuem. O que não dá é a gente ter um rio onde não se constrói nesses rios vias navegáveis. Essas vias navegáveis poderiam ser feitas através de placas, através de orientação dentro da área fluvial, com mini portos. Esses mini portos poderiam ser próximos dos terminais. Então, isso são alternativas de opção. A pessoa ela poderia ter a bicicleta, poderia ter o transporte particular, poderia ter o hidrobus ou barco, ônibus, poderia ter outras alternativas. E juntando essas alternativas, cortando a cidade e juntando essas alternativas, você dá o primeiro passo para melhorar a movimentação urbana. E será que se consegue também, com todos esses investimentos, baratear o custo do transporte? Você dá opções. Vai ter transporte mais caro, vai ter transporte mais barato. Como existe na Europa, né? Em outros lugares, né? Não dá para dizer aqui, ó. Não dá para dizer que vai ser popular o valor, porque se for depende da opção de transporte. Se for subsidiado, sim, né? Se for o único transporte, se o ônibus for o único transporte e a passagem estiver cara, tem que ser subsidiado, porque é uma questão social, constitucional, tem que ser subsidiado. Mas na medida em que você dá mais opções, muita gente hoje que anda de carro, se tivesse uma opção mais rápida, confortável de se deslocar, Com ele certeza. iria utilizar. Só que ele não tem o mesmo conforto que tem dentro do carro, então ele prefere ter o seu carro. Mas se ele tivesse um metrô, se tivesse um monotrilho, se tivesse um hidrobus, se tivesse uma série de alternativas, ele poderia conseguir melhorias no seu deslocamento e trocar o transporte particular, deixar para usar só sábado e domingo, e de segunda a sexta ele usa um transporte coletivo, desde que tivesse o conforto e a segurança. Com isso ele ia economizar tempo, não ia depreciar o carro, ele não ia gastar gasolina, ele não ia gastar com flanelinha, entendeu? Só que para o rico, para a classe média e para o rico, andarem de um transporte coletivo tem que ser muito atrativo. Tem que ter o conforto que ele tem dentro do carro dele. Tem que ter aquela qualidade da Suíça, né? Mas a gente tem que buscar, né? Verdade. A gente tem que buscar, a gente não pode achar que a gente vai ficar para trás o tempo todo, ficar à mercê dos países desenvolvidos. Manaus ela precisa ser uma cidade inteligente, uma cidade que nas suas políticas públicas ela use a tecnologia a serviço da sociedade, que ela use a sustentabilidade a serviço da sociedade e principalmente a inclusão. Quando eu consigo incluir a classe média no transporte coletivo, quando eu consigo incluir a classe mais baixa num transporte confortável e com segurança, a gente está transformando Manaus numa cidade inclusiva e humana. Esse é um grande desafio, né? A saúde também é um dos bons desafios, né? Eu estive na Dinamarca e observei que o atendimento no público, você leva 15 minutos, no máximo, para ser atendido na Dinamarca, né? Você paga altos impostos e é muito bem atendido na rede pública. É um dos grandes desafios também de qualquer administrador público, né? E você sabe uma medida fácil que resolve isso e que pode transformar o atendimento da saúde local numa saúde como parecida com a Dinamarca? É você criar o prontuário eletrônico. Você imagina... Com essa internet vai funcionar? Mas dá para você colocar a internet em toda a cidade. Dá para colocar a internet na cidade inteira? Aí vai ficar todo mundo no WhatsApp. Mas deixa eu te contar aqui, aí você precisa me dar um tempinho. Se a gente pega todas as escolas, todos os logradouros, todas as praças, todas as áreas públicas de Manaus e coloca ali um roteador
onde estiver passando cabo de fibra ótica. Onde não estiver passando cabo de fibra ótica, a gente utiliza uma antena de um rádio e coloca um sistema para pegar a internet a rádio. Eu entendi. Onde não tiver essa antena, você coloca para usar a via satélite. Onde não tiver a via satélite, você coloca para usar a telefonia fixa. Então você tem 4 opções para usar a internet. Dá para você investir em Manaus pagando pouco, investindo pouco, para deixar Manaus conectada. Isso é muito possível. Quando a gente consegue deixar Manaus conectada, a gente pode criar na área da saúde, só para responder a pergunta anterior, o prontuário eletrônico. Por exemplo, você vai no médico, 90% das pessoas que vão num posto de saúde hoje ou vão por causa de diarreia, ou por causa de uma febre, uma dor de diarreia, cabeça, dor no estômago, né? do, Diarreia, virose e problemas com diabetes. Essas são as causas. E essas 3 causas, se a gente for analisar, gera um infarto, que gera problema na cabeça, gera tudo, AVC, né? E por aí então, vai. Antes que elas cheguem no atendimento de alta complexidade, a gente tem que atender na baixa complexidade. Para atender na baixa complexidade, o prontuário eletrônico, você tem, desde quando o indivíduo nasce, todos os problemas e o que ele tem na sua saúde. Ter por herança genética, inclusive, né? Aí nasceu, vai no médico, tem dor de barriga, já vai lá no prontuário eletrônico, ele foi medicado no ano tal por isso, ele é alérgico a dipirona. O médico rapidamente vai ter como emitir um diagnóstico e dar um parecer sobre aquele tipo de doença que aquele paciente está precisando. Outra coisa, fazer parceria público-privada. Usar as drogarias, as farmácias de Manaus, por exemplo, para que elas possam ajudar na democratização do medicamento, né? A não ficar só na área pública, né? Você consegue, quer dar uma vacina, usa uma drogaria, faz uma parceria público-privada para ser mais um posto de saúde do poder público num ambiente privado. Isso é conversa, isso é vontade de fazer. Issa, obrigado pela tua presença aqui conosco, sempre um bate-papo informal. Esse programa não é aquele programa jornalístico, muito redondinho. Eu acho que eu acabei falando demais já. Não, isso que é bom. O telespectador à noite, no sábado à noite, 11h30 da noite, 23h30, ele quer ver o seu candidato, seu pré-candidato, aquele político no qual ele votou. E formalmente, obrigado pela presença aqui conosco. Não, e aí, não agora que a lei não me permite, mas depois do dia 5 de agosto, quando estiver liberado aí pra gente falar mais claramente com o eleitor, né? É pedir a chance, né? Eu acho que é a hora de um novo ter uma chance, né? Mas obrigado. Obrigado Obrigado mesmo, valeu. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum. Até daqui a pouco.